Olá, pessoas maravilhosas, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente lê uma receita de amigurumi e falar um pouco sobre termos em diferentes línguas. A receita de amigurumi, assim como qualquer outra receita, vai ter os materiais, tamanho de agulha, as cores dos fios que você vai precisar e tudo mais. Se você vai precisar, por exemplo, de olho de segurança, são aqueles olhinhos de plástico ou não, eh, enfim. Aqui, por exemplo, ela tá indicando para você usar um fio DK ou algodão fino e uma agulha de 2,75 milímetros. Mas como eu falei lá no vídeo dos materiais, vai sempre depender do fio que você está usando. Eu não gosto de usar o DK. Por exemplo, um amigurumi é um fio DK, que ele é um pouco mais fino. Um fio worsted, ele vai ser um pouco mais grosso e você vai precisar de uma agulha maior. Então, como eu falei lá no vídeo dos materiais, sempre depende do fio que você está usando e é sempre um número menor, pelo menos um número menor do que está sendo indicado no rótulo do fio. Que diferença faz? Por exemplo, nessa receita, o bichinho ficaria com uns 25 centímetros, usando esse fio que ela indicou. Se eu pegar um fio mais grosso com uma agulha maior, o bichinho vai ficar maior. Vai ficar, sei lá, com uns 30 centímetros, por exemplo. Tô assim chutando na minha cabeça, mas só para dar um exemplo. Ou seja, quanto mais fino o fio e menor a agulha, menor ele fica. Quanto mais grosso o fio, maior a agulha, maior ele fica. É muito difícil a gente conseguir adaptar uma receita para um bichinho ficar maior ou menor. Então a gente faz isso, né? Se você quer ele maior, você aumenta o fio e a agulha, se você quer ele menor, diminui. Agora, para a parte da receita em si, a gente vai ter o número da carreira que a gente está fazendo, o que precisa ser feito e o número de pontos que você vai ter no final. Todas as receitas de amigurumi seguem esse mesmo padrão. Você tem lá o número da carreira. E daí, quando você tem repetições, você vai ter a repetição entre parênteses, quantas vezes você vai repetir e o número de pontos que você tem que ter no final. Nem aqui, carreira 3, ponto baixo no próximo ponto, aumento no próximo ponto. Repita 6 vezes, 18 pontos. E aí, no final, normalmente no final de cada peça, às vezes no meio da peça, às vezes lá no fim da receita, vai ter uma indicação de como você deve montar as coisas, ou em que momento você deve pôr enchimento, olho, às vezes costurar uma parte. Então, sempre vão ter instruções de como montar esse bichinho. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês a mesma receita, só que em inglês. O layout está um pouco diferente, porque eu usei programas diferentes, mas é a mesma receita. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Você tem lá o que você precisa. Esse aqui acabou pegando, né? O tamanho. É, Aí tem lá o número das carreiras, aí a repetição e o número, e assim, tipo, o número dos pontos que você tem que ter no final. E lá como montar, o que você faz quando você terminar essa peça. Agora, sabendo como uma receita de amigurumi é estruturada, eu queria mostrar para vocês que, às vezes, na mesma língua, você tem termos diferentes para um mesmo ponto. Por exemplo, no inglês americano, que seria single crochet, no inglês britânico é o double crochet. E no inglês americano, o double crochet é no inglês britânico treble crochet.
Então isso pode confundir, às vezes, na hora da gente fazer a receita. Normalmente, quando você vai baixar a receita, já tem escrito qual termo é usado, se é termo americano, se é inglês. Em espanhol eu não tenho certeza, porque eu nunca peguei uma receita em espanhol para fazer, se eles definem ou no começo da receita ou quando você vai baixar ela, qual tipo de termo vai ser usado. Para português, bom, a gente sabe quando que é português brasileiro e quando é português de Portugal, né? Só pelo jeito que tá escrito, enfim. É, vocês não precisam gravar esses pontos todos, eu vou ensinar cada um por vez, mas é basicamente isso. As receitas de amigurumi são bem fáceis de seguir, às vezes até quando tá em outra língua que você nem conhece, você consegue seguir, porque elas seguem sempre essa mesma estrutura. Existem várias tabelas de nomes de pontos em várias línguas, e você sabendo isso, só você sabendo que aqui é repetição e esse número é repetição e você tem que estar com esse número de pontos no final, você já consegue fazer. Então por agora é só. Segue o canal, curte, comenta, compartilha e um beijo para vocês.